e naquele ponto eu falei, não, negativo. Comecinho de ano, férias, e talvez você, assim como eu, tenha dado uma olhadinha para ver o que está passando no cinema e viu lá um filme chamado A Empregada. Pois é, eu fui assistir esse filme e hoje eu vim te contar tudo, sem spoilers, vim fazer uma análise honesta, sincera desse filme e dizer as minhas percepções, se vale a pena ou não assistir, sempre a partir de um ponto de vista cristão, de uma análise cristã. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber todas as minhas percepções, o que eu achei positivo e negativo nesse filme e quem sabe até te ajuda a tomar uma decisão se vale a pena ou não ir ao cinema para aproveitar esse filme. Lembrando que esse é o primeiro vídeo extra aqui do nosso canal, ele vai sair num dia diferente do que normalmente sai, que os nossos vídeos são sempre às sextas-feiras, esse vídeo não vai sair na sexta, é mais um bate-papo para ele poder sair rápido, para você ainda pegar esse filme em cartaz se você quiser assistir. Então esse filme, A Empregada, é baseado no livro do mesmo nome, que é da Freida McFadden, e é um livro que tem feito bastante sucesso no Brasil, tá entre os mais vendidos agora nesse segundo semestre de 2025, o pessoal tá gostando bastante. Eu não li o livro, e isso me ajudou, no final dessa resenha você vai entender o porquê. Então a história acompanha a jornada da Millie, que é essa jovem interpretada pela Sydney Sweeney, que também é uma das queridinhas de Hollywood aí, que está bem em alta ultimamente, né? E nesse filme ela apresenta-se como uma jovem que vai tentar reconstruir a sua vida depois de vários acontecimentos importantes que ocorreram com ela. E ela acaba indo trabalhar em uma mansão para uma mulher muito rica chamada Nina, e uma mansão gigantesca, muito chique, com cara de gente multimilionária. A primeira coisa que eu posso te apontar é que esse filme fala muito sobre inveja, sobre comparação, sobre você olhar para a sua vida, olhar para a vida do outro e ficar, de repente, pensando o que está faltando, muitas vezes se colocando no lugar do outro, mas não de uma forma positiva, talvez tentando ali desejar o que o outro tem, de repente você gostaria de estar no lugar do outro. E ele mostra muito essa questão de você olhar para uma pessoa e acreditar ou achar que ela tem a vida perfeita. O filme ele traz bastante esse olhar. A gente sabe que isso é perigoso, né? Pode nos levar a várias ciladas, já fazendo aqui algumas aplicações a respeito da história do filme, lições que a gente pode tirar. Eu acredito que essa é a primeira, que você se comparar a sua vida com a de quem está à sua volta, pode te colocar num terreno muito escorregadio e muito perigoso. Muitas ciladas acontecem por conta disso. Isso também nos leva a vários pecados. Por isso a gente deve buscar sempre o contentamento. Contentamento em Deus, contentamento com aquilo que a gente já possui e não ficar olhando para o lado e comparando a nossa vida com a do outro. O filme trabalha muito com essa ideia da vida ideal, né? Aquela vida dos sonhos. E aí eu te pergunto, o que é a vida ideal para você? Qual é o seu ideal de uma vida perfeita? É uma boa reflexão que ele traz também, nos faz pensar, né? Qual é a nossa ideia de uma vida perfeita e por quê? De onde a gente tirou esse ideal? Será que é de coisas que a gente vê nas redes sociais, que são também bastante enganação, né? Nem todo mundo vive tudo aquilo que está ali, tem tanta coisa montada, tem tanta coisa que não é bem assim, né? Então eu queria muito saber de onde você tira o seu ideal de vida perfeita. E aí o filme vai se desenrolando e a gente começa a ver uns comportamentos muito estranhos da Nina. Não vou falar quais são, mas quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Ela começa a ter uns comportamentos muito esquisitos e a gente que tá do lado de cada tela, a primeira coisa que a gente faz é já julgar a Nina e já dar até mesmo o nosso veredito sobre ela. Isso me fez pensar também sobre a questão de redes sociais, né? É exatamente isso que o tribunal das redes sociais faz. Quando você vê uma atitude, um comportamento de uma pessoa, muitas vezes a gente não leva em conta que aquilo ali é só um recorte, é uma pequena parte da vida daquela pessoa. E a gente é rápido, muito rápido em já emitir um juízo. Ah, essa pessoa fez isso porque ela é assim, essa pessoa é isso. E a gente já dá a sentença e a gente não dá nem mesmo o benefício da dúvida e não dá a oportunidade da pessoa falar ou se explicar e a gente não dá nem mesmo a chance de ouvir, enfim, os dois lados quando é o caso, né? E isso acontece nesse filme. Ele te induz a você formar os seus juízos ali muito rapidamente sobre a Nina por conta dos comportamentos que ela começa a apresentar. Inclusive a Nina é interpretada pela maravilhosa Amanda Seyfried. Quem tem mais ou menos a minha idade deve lembrar dela nos filmes da nossa adolescência. Que atriz maravilhosa, eu gosto muito dela e nesse filme ela tá brilhante, ela tá espetacular, com uma atuação maravilhosa que foi inclusive muito elogiada. O filme trabalha muito com essa narrativa da questão da fofoca, da questão das amigas da alta sociedade, sabe? Como aquelas amigas que estão ali, muitas vezes nos setores mais altos da sociedade, gente muito rica,
é completamente falsa. Muitas vezes tá ali tomando chazinho, tomando cafezinho com você, mas tá uma descendo a lenha na outra, uma querendo o marido da outra, aquela coisa toda, né? E isso não acontece só na alta sociedade, acontece no baixo clero aqui também, né? Então é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, então ele mostra bastante essa superficialidade, né? Ele inclusive mostra de uma forma até com uma certa ironia, né? Ele faz um deboche assim da futilidade que acontece principalmente entre os mais ricos, mas também a gente não pode esquecer que isso acontece em todo lugar onde tem o ser humano, porque esse pecado é do ser humano, né? A fofoca, a maledicência, então é algo que a gente tem que ficar bastante vigilante também. Nesse sentido, ele fala muito sobre a questão de manter as aparências, até que ponto as pessoas vão para tentar manter uma aparência ali com alguém, mesmo que às vezes você não goste da pessoa, não queira ter um relacionamento com a pessoa, mas parece que estar naquele círculo social às vezes é mais importante até do que falar a verdade. E isso é algo para se pensar com certeza. Olha, esse filme ele traz alguns plot twists, ou seja, algumas reviravoltas bem interessantes. Tem uma que é a principal assim do filme, que me lembrou muito, não é a mesma história, tá? Quero deixar bem claro, não é a mesma coisa, mas me lembrou muito o estilo de reviravolta que acontece nesse filme aqui, Garota Exemplar. Acho que em inglês é Gone Girl. Acho que o nome que o filme foi lançado é Gone Girl. Para quem assiste em inglês, né, você não vai encontrar como Garota Exemplar. Mas esse filme foi traduzido com esse título, que inclusive é um filme que tem o Ben Affleck e a Rosamund Pike, que são atores brilhantes também. É um filme muito legal para quem gosta de suspense, para quem gosta de histórias bem complexas e bem escritas. Eu recomendo esse filme. Ele tem algumas cenas assim para maior de 18, mas é um filme que eu achei muito interessante quando eu assisti. Inclusive já vi ele 2 vezes. Agora, as principais críticas que esse filme tem recebido são em relação às atuações. Muita gente falando que a atuação da Millie, que é a Sydney Sweeney, deixou muito a desejar, que ela parece ser sempre apática, parece que ela entrega sempre a mesma expressão, a mesma cara o filme inteiro, não importa o que esteja acontecendo. Eu concordo em partes, eu acho que ficou faltando algo mais, né? Como diz aquela expressão da roça antigamente, quando uma coisa estava sem sal, a palavra certa é insossa. Mas muitas pessoas mais simples falavam que era sonsa, né? Que a comida estava sonsa. Então eu acho que em alguns momentos ela foi um pouco sonsa ali naquele filme, no sentido de ser um pouquinho sem sal, né? Então eu acho que deixou um pouco a desejar, eu concordo com essa crítica. Por outro lado, a Amanda Seyfried brilhou, maravilhosa, assim, entregou todas as emoções, um range de emoções gigantesco. Não posso falar quais são as emoções, mas tudo que ela tinha para entregar, ela entregou. E assim, foi espetacular a atuação dela e cada vez que ela aparecia na tela, a gente não conseguia nem piscar. Uma outra crítica que esse filme recebeu é de que ele narra absolutamente tudo, ele não deixa espaço para o espectador pensar por conta própria. E isso é um problema, porque uma boa narrativa, um bom filme, um filme bem amarrado, é aquele em que o diretor usa também até o próprio silêncio para deixar você entender as cenas, tirar suas próprias conclusões. Ele deixa alguns espaços, algumas lacunas, né? E ele usa de iluminação, ele usa de objetos para contar parte da história, e aí você olha e você deduz, eu acho que tá... Entendeu? Então isso não acontece aqui nesse filme, eles narram literalmente tudo. Os diálogos contam tudo que você precisa saber, as narrações falam tudo que eles querem que você pense. Então é um filme assim muito objetivo, com muito pouco espaço para subjetividade. Ele não deixa você imaginar muita coisa e ele não deixa você deduzir. E isso, em alguns momentos, é apontado como uma crítica no sentido de que parece que eles estão achando que o espectador é burro, porque ele acha que a gente não tem cognição, inteligência para fazer as ligações ali que são necessárias para compreender a história. Mas eu acho que tem uma outra questão também, né? Desde que a gente começou com essa onda aí de TikTok, com esse vício em celular, essa coisa de brain rot também, que o pessoal tem falado bastante, que as pessoas não conseguem assistir um filme inteiro sem olhar no celular, sem rolar um feed. Eu acho que as séries e os filmes, elas têm sido um pouco mais explícitas e um pouco mais óbvias, porque parece que as pessoas não têm paciência mesmo e às vezes não têm nem capacidade mesmo para compreender uma história um pouquinho mais complexa. E isso é um problema. Se o cinema continuar por essa linha, se os streamings continuarem seguindo por essa linha, a gente vai ter um problema de filmes e séries extremamente óbvios, com tudo ali escancarado na nossa cara, e não vai demorar, porque já está começando. Então, a minha teoria, isso é uma hipótese minha, é que eu acho que eles começam a entregar tudo de mão beijada, principalmente pensando nisso também, que as pessoas hoje em dia querem tudo fácil, elas querem vídeo de 15 segundos que ensine a fazer as coisas, né? O nosso foco de atenção está muito pequeno, está muito curto. Então, eu acho que esse é um dos motivos para eles entregarem tudo assim e não deixarem espaço para a gente raciocinar. Outra crítica também que esse filme recebeu é parecida com essa, mas é no sentido de que as coisas que acontecem no final do filme, como os plot twists, essas coisas,
elas estavam muito claras desde o começo. Todo mundo falando, eu já tinha sacado o final do filme com 20 minutos de filme. Eu não concordo, eu concordo em partes. Eu acho que tem sinais, sim, que aparecem no início, até porque senão a narrativa ficaria solta, né? Se você não dá nada que possa conectar do início ao fim, você fica sem aquele fio da meada. Então eu acho que tem, sim, alguns indicativos, mas não é nada assim também, do tipo, com 10 minutos, com 20 minutos eu matei o filme. Eu acho que não é assim também. Então eu acho que o pessoal dá uma exagerada, mas isso aí é a opinião de cada um. Qual é a minha principal crítica a esse filme? Tem uma cena mais pro final, depois do plot principal, vou falar assim porque aí quem assistiu já vai saber do que eu tô falando. Tem uma cena que a Millie, ela tá do lado de fora da porta do quarto e acontecem algumas coisas ali com ela nessa posição, do lado de fora da porta do quarto. A minha crítica é que as coisas que aconteceram ali não poderiam ter acontecido, é surreal demais. Sabe quando você tá assistindo algo e você se pergunta assim, quem faria isso? Que tipo de pessoa faria isso? Então, eu fiquei com essa sensação, sabe? Quando eu tava assistindo, eu falei, muito surreal, muito fora da realidade. Então, eu acho que aí o filme desliza um pouquinho, sabe? Ele dá uma escorregada, porque ele separa muito a ficção ali do que poderia ser uma coisa plausível. Eu sei que é uma ficção, mas tem que ter uma plausibilidade. Você tem que assistir o filme e acreditar. É isso que é a questão, tem que ser crível, né? Você tem que conseguir acreditar que o personagem faria aquilo. E naquele ponto eu falei, não, negativo. Ninguém jamais faria aquilo ali, e eu não me refiro a uma cena, somente uma cena, né? Quem assistiu o filme sabe que existe um arco narrativo, existe um tempo, uma linha do tempo do filme que se passa ali naquele lugar, naquela parte da casa, e para mim aquilo ali foi assim, totalmente zombar da minha inteligência, principalmente considerando tudo que ela passou ao longo do filme, ela jamais estaria ali fazendo aquilo que ela estava fazendo. Então, isso para mim é um problema. Isso tornou a narrativa menos crível para mim, sabe? Uma coisa bacana é que o filme trabalha muito com a ideia de consequências. Uma frase repetida ao longo do filme é que os nossos atos, as nossas ações têm consequências. E isso é trabalhado até de uma forma um pouco sarcástica, um pouco debochada, tem a ver com a história, vocês vão perceber se vocês assistirem, mas apesar disso, apesar desse sarcasmo, desse deboche, eles conseguem mostrar com muita clareza algo que a gente, como cristão, crê também, que é a lei da semeadura. Porque a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. E isso fica claro em alguns momentos nesse filme, e eu acho que ele conduz muito bem essa ideia, né? Essa frase vai sendo falada, vai ecoando ali, você vai vendo as coisas acontecendo, e eles mostram muito bem no final, principalmente, eles amarram muito bem e a gente consegue enxergar claramente, assim, que realmente a lei da semeadura funcionou ali. Mas pro final também tem algumas coisas que acontecem ali para solucionar os problemas criados ao longo do filme, que também para mim não são críveis, né? Que você tem que fazer um esforço do tipo assim, olha, eu vou dar um voto de confiança para esse filme, eu vou acreditar que essa pessoa fez isso, que essa pessoa conseguiu... Vou dar um exemplo besta que não acontece no filme, mas sabe quando, tipo assim, se o filme mostrasse uma criança de 2 anos arrastando um armário? Ele fala assim, não dá, essa criança não conseguiria arrastar esse armário, é impossível. Não é isso que acontece no filme, tá? Mas a sensação foi essa, eu falei assim, não, essa pessoa não poderia fazer isso, não tem lógica, não daria para fazer isso que foi feito aqui. Então, exige um pouco de voto de confiança, né? Quando você fala assim, não, o filme tá legal, eu vou comprar essa ideia, eu vou acreditar que rolou e beleza. Uma coisa que eu pude perceber também é que quem tinha lido o livro, em geral, não gostou muito do filme. O que normalmente acontece com todas as adaptações literárias para o cinema, né? Normalmente quem lê qualquer livro que depois é transformado em filme, a pessoa se decepciona, porque o livro tem uma série de detalhes que não dá para colocar na tela, e aí quando a pessoa transforma, faz uma adaptação como essa, às vezes corta até alguns personagens, muda algumas situações que são importantes para quem é fã daquele livro, para quem é fã daquela saga, enfim. É necessário fazer alguns ajustes, algumas adaptações para transformar aquilo em uma coisa funcional para uma tela de cinema. Não dá para você pegar a coisa literal do jeito que era no livro e colocar no cinema. Simplesmente não funciona desse jeito. E isso gera frustração em algumas pessoas. Você vê aqueles comentários do tipo... Oh, no livro não era assim. Ah, no livro tal pessoa não era desse jeito. Ah, no livro tinha uma cena importante que cortaram. Então eu entendo as críticas, porque quem leu o livro talvez tinha uma expectativa maior, mas também eu entendo o lado de quem produziu o filme. Tem coisas que não dá para você levar para tela, não funciona na telona, né? Por outro lado, quem foi para o cinema sem ter nenhuma expectativa, porque não tinha lido o livro, que foi o meu caso, e também de muitas outras pessoas que eu li, que eu vi as resenhas na internet, essas pessoas foram positivamente surpreendidas. A maioria delas gostou pra caramba do filme. Então eu acho que é legal isso. Se você também não leu o livro, você pode
ir para o cinema sem expectativa, porque você não tem esse parâmetro de comparação por ter lido, e você pode se surpreender com um filme muito bacana e muito legal. Eu acho que foi um belo investimento do nosso tempo. É um filme relativamente longo, acho que tem aí umas 2 horas, se não me engano, mas a gente achou que valeu muito a pena. Foi um suspense super legal, não prometeu nada, entregou tudo, então eu achei que valeu muito a pena. É um baita filme para quem curte suspense, tem boas lições nos quesitos da moralidade, da maternidade, da inveja, como eu comentei no início, do contentamento, das consequências dos nossos atos, então tem muitas lições que podem ser tiradas sim desse filme. Eu acho importante ressalvar que ele tem uma cena de relação amorosa, vou colocar aqui, explícita. Não é uma cena muito curta, mas também não é uma cena muito longa. Eu acho que deve durar ali uns 2 minutos. Eu acho importante avisar, cada um é adulto, cada um é livre para saber o seu limite também, né? A gente sabe também que tem a questão da fragilidade de cada um. Eu acho que cada pessoa deve saber até que ponto aquilo é um gatilho para você também, até que ponto aquilo te atrapalha na sua santificação. De repente, para os casados não é tão preocupante, né? Talvez para o solteiro seja um problema maior, mas é uma cena relativamente breve, né? Se você pensar que é um filme de 2 horas e tem uma cena talvez ali de 2 minutos, mas é um pouco até explícita demais. Eu acho que não tinha tanta necessidade de mostrar tantos pormenores, né? Mas eu entendo também que eles quiseram colocar muita coisa ali para tentar mostrar bem aquela coisa do conto de fadas, né? Não estou justificando, mas eu entendo essa escolha narrativa na tentativa de amarrar bem aquela ideia, aquela história do conto de fadas. Porém, claro que se eu tivesse dirigindo o filme, eu teria feito diferente, né? Teria cortado, não tinha necessidade de nada disso. A pessoa deu um beijinho na outra ali, escurece, já deu para entender o que aconteceu. Mas, infelizmente, não é isso que acontece no cinema, né? Então a gente tem que entender também que a gente está inserido num mundo, e esse mundo, ele anda conforme o curso dele, né? Então a gente vai ter que tomar as nossas decisões aí, fazer as melhores escolhas que a gente puder, mas a gente não vive dentro de uma bolha. Gente, no geral, é um ótimo filme, nota 9 de 10, por conta dessas coisinhas aí que eu comentei ao longo do vídeo, mas eu acho que vale muito a pena, eu recomendo para o tipo de suspense que eu gosto, eu acho que valeu bastante, então nota 9, tá bom? Agora eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram esse filme? Vocês pretendem assistir esse filme? Comenta aqui embaixo qual é a percepção de vocês. Quem já assistiu, se gostou, se não gostou. Quem não assistiu, comenta se está com vontade de assistir, se essa resenha te ajudou em alguma coisa, tá bom? E comenta também qual é o conteúdo que você gostaria que eu analisasse, que eu reagisse, que eu vou gostar muito de saber e vou procurar atender na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo extra. Não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém. E se você não é inscrito no canal, se inscreva também para você acompanhar tudo e não perder nada. Porque aqui a gente faz análises sobre filmes, séries e outros elementos da cultura a partir de uma cosmovisão cristã. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!